Olá, olá, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos a mais essa palestra da nossa mobilização nacional pela saúde mental materna. Uma ótima noite para todos. Espero que vocês possam aproveitar mais essa palestra. Hoje a convidada é a psicóloga perinatal Ariana Lima, e ela vai falar conosco a respeito da importância do pré-natal psicológico como prevenção da depressão pós-parto. Ok? Então, nós vamos ter aí a palestra primeiro da psicóloga Ariana e depois a gente abre, então, para as perguntas, tá bom? Então, vai ter o espaço para perguntas após a palestra da psicóloga Ariana. Ariana, muito obrigada, né, por estar participando aqui com a gente, por nos prestigiar com sua palestra. E eu passo a palavra para você agora. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigada, Rafa, também por estar fazendo essa mobilização, né? Eu quero parabenizar. É uma coisa muito importante falar sobre a saúde mental materna, falar sobre esse tema que é um tabu, que é tão negligenciado, né, na nossa sociedade. Eu quero agradecer, né, pelo convite, né, e por eu poder estar participando com você dessa mobilização nacional. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Ariana, sou psicóloga perinatal. Vou contar um pouquinho como que eu cheguei, né, até esse tema, como eu cheguei a me tornar, né, uma psicóloga perinatal. Estou fazendo também a formação com a Rafa, né? E então foi assim, em toda a minha prática, desde a formação na graduação até hoje em dia com o meu trabalho na minha prática clínica, sempre me chamou muita atenção quanto que a gestação, o processo todo gestacional influenciava diretamente nas vivências, né? Tanto da mãe que gestava, quanto da criança e no seu desenvolvimento. Então foi algo que chamou muita atenção e me deixava muito curiosa sobre isso. Então eu fui estudando cada vez mais para entender, né, como todo esse processo influenciava no desenvolvimento da criança, da pessoa. E aí que eu cheguei, né, a pensar e a estudar sobre o pré-natal psicológico e sua importância. Então, hoje aqui com esse tema, né, que fala sobre a importância do pré-natal psicológico para prevenir a depressão pós-parto, eu vou trazer evidências científicas e dados sobre a minha prática profissional. Eu pretendo falar hoje aqui para vocês sobre a construção da maternidade, passar um pouquinho para a gente entender o que é isso, como se constituiu a maternidade, para ver até os dias de hoje, né, como ela se dá, sobre gestação e a montanha-russa de emoções que ela é, sobre o pré-natal psicológico, propriamente dito, sobre o que é rede de apoio, como construir uma rede de apoio, qual a visibilidade da mulher hoje e da saúde mental materna, e como o pré-natal psicológico, então, pode ajudar na prevenção da depressão pós-parto. Então, para começar, né, eu vou falar um pouquinho da construção da maternidade. E para falar da construção da maternidade, eu vou dividir em dois momentos. No primeiro momento, antes do século XVII, e no segundo momento, após o século XVII. Então, antes do século XVII, como é que as coisas aconteciam, né? Primeiramente, as crianças nessa época, elas eram vistas como adultos em miniatura, né? A infância era um momento muito breve e não era tido como sem valor. Por isso, que as crianças, a função da criança era alegrar os adultos, né? Fazer graça aos adultos, divertir os adultos. Como havia uma alta taxa de mortalidade infantil, dificultava o vínculo e o apego afetivo. Então, os pais, né, tinham muitos filhos, as mulheres tinham muitos filhos, para ver qual deles iam se salvar. E depois que passava desse período que naturalmente as crianças faleciam, aí que iam se constituindo o apego e o vínculo afetivo. Então, assim, quando os bebês nasciam nessa época, as famílias que tinham mais poder aquisitivo, elas entregavam o bebê para as amas de leite. As amas de leite, elas eram escravas,
né, que tinham que cuidar desses bebês. Então, elas amamentavam o bebê, né, e tinha que fazer o cuidado do bebê até que ele crescesse mais um pouco, não existisse tantos cuidados, e neste momento eles eram devolvidos para as suas famílias. Só que as amas de leite, elas não cuidavam de um bebê apenas, né? Elas cuidavam de muitos bebês. E aí, com isso, aumentava-se ainda a taxa de mortalidade, porque não tinha saneamento básico, ela cuidando de um monte de bebês, né? Ela nem sabia qual que ela tinha amamentado, qual ela não tinha. Então, tinha uma dificuldade, né, nesse cuidado por ser uma ama de leite para muitos, né, bebês. E nessa época também as crianças e os bebês, que eram bebês das escravas, muitas vezes até com os seus senhores, o objetivo, né, daquele bebê era para se tornar mão de obra no futuro. Então, quem criava esses bebês também não eram as mães, as próprias mães deles, e sim toda a comunidade ali dos escravos, até que esse bebê crescesse e pudesse trabalhar para os senhores. Então, a gente pode dizer que nessa época não existia o amor materno, né? Então, e daí a gente pode depois trazer para depois do século XVII. Então, depois do século XVII, na Europa, com a falta de saneamento, com as pestes, com as guerras, muitas pessoas morreram. E percebeu-se, né, a necessidade de que mais crianças vingassem, né? Além de, nesse momento, também estar vindo o movimento higienista, que veio com o avanço da medicina. Então, neste momento, eles falaram que era importante que, a partir daí, as mães começassem a cuidar dos seus bebês, para que tirassem, né, dessa responsabilidade da ama de leite e pudessem ter um cuidado ainda maior para conseguir repovoar, né, a Europa naquela época. Então, a partir de então, a mulher passa a ter que cuidar do seu bebê, né, e da sua família. Então, aí que começa a mulher a cuidar do seu bebê, né? Então, eu trouxe assim um pouco desses dados para contextualizar um pouquinho, bem brevemente, para dizer que essa questão do instinto materno, ele não existe, né? A maternidade é algo que é construído. Então, a mulher, ela aprendeu durante a história como cuidar e amar o seu filho, né? Além disso, o instinto ele é algo, e nós, enquanto mulheres, não nascemos sabendo como criar o filho, né? Instinto é uma coisa mais do animal e não de nós mulheres, né? Nós temos que aprender a criar o filho, né? Tanto a amamentar, como os cuidados que são necessários a ter com o bebê e com uma criança. Então, é um pouquinho dessa contextualização histórica que eu queria trazer. Aí, trazendo, né? Pensando na mulher em si, no ciclo vital todo da mulher, ela passa por 3 períodos que são mais críticos. Esses períodos são a adolescência, a e o climatério. Então, são períodos de transição que constituem fases do desenvolvimento da personalidade, fases metabólicas e hormonais que são complexas, porque eles tratam, né, de reajustamentos interpessoais e intrapsíquicos. Então, tantas mudanças podem resultar em estados temporários, né, de desequilíbrio e até de significativas alterações da identidade da mulher, devido às grandes expectativas quanto ao papel social que é esperado. Então, aí quando a gente vem, né, trazendo isso para a gestação, que é aquela montanha russa, né, que eu falei, das emoções, ela se torna um período da vida da mulher que precisa ser acompanhado com atenção, né, pois elas envolvem inúmeras alterações físicas, hormonais, psíquicas, de interação social e que podem refletir diretamente na saúde mental da mulher, né? Então, é muito importante a gente olhar para esse período da gestação, né? Muitas emoções são experienciadas, porque apesar, né, que a gente tem que olhar, apesar de todas as alegrias e das expectativas em torno da chegada do bebê e da maternidade, também a vinda do bebê vai trazer muitas transformações na vida dessa mulher, né? Em seu relacionamento com o marido, com os seus pais, com os familiares e principalmente consigo mesma. Então, é um momento de muita transformação, de muita mudança e que existe muita
exige muita atenção. Então, por esse motivo, a gestação ela é de muita importância, que ela começa a ser trabalhada quando a gente pensa na saúde mental da mulher, né? E é uma preparação não só da estrutura da casa, né, para a chegada do bebê, mas também das estruturas emocionais, né, que vão precisar ser alteradas, recolocadas, reorganizadas, chegada também. Então, o cuidado com a saúde mental na gestação, ela pode prevenir, sim, a depressão no puerpério, uma vez que a saúde mental da gestante está totalmente associada ao desenvolvimento da gestação, ao trabalho de parto e também ao período neonatal, né? Então, dados científicos já trazem, né, que 35% das gestantes, elas apresentam alta ansiedade e taxas altas, né, de ansiedade, depressão e estresse no período gestacional, eles podem prejudicar o desenvolvimento fetal, pode trazer mais malformações, um parto prematuro e muitas outras, né, muitos outros problemas no desenvolvimento do bebê. Então, é muito importante olhar para essa fase da gestação como algo que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado com bastante carinho, né, e com bastante acolhimento, né? A gestação realmente é um momento de muitas mudanças, né, para a mulher. E cada fase da gestação é uma fase diferente, né? Então, e de muita ambivalência. Então, quando a mulher descobre que está grávida, né, ela pode já ter planejado aquela gestação ou não, mas independente disso, ela vai provavelmente ver uma ambivalência, né, de sentimentos de, nossa, e agora, né? Eu estou grávida, como que eu vou lidar com isso, né? Será que é isso mesmo que eu queria? Nossa, tem um bebê crescendo dentro de mim, né? Como que é isso? Como que é desenvolver, né, essa vida dentro de mim? As responsabilidades, né, vão aumentar. A mulher, quando está gestante, de uma hora para outra, ela tem que parar e começar a pensar como que eu tenho que me alimentar, que exercícios que eu tenho que fazer para me preparar, o que eu preciso comer. Então, é muita pressão, né, que a mulher ela se coloca muitas vezes também, né, até por uma construção social, mas ela também passa a se cobrar por querer também, muitas vezes, dar o melhor, né, para o seu filho, cuidar daquela gestação, né, e aí tem todos os períodos, né, tem os exames de ultrassom que são importantes, e aí ela fica tensa, porque, ai, será que tá tudo bem com o meu bebê, né, e aí tem outras coisas, outras fantasias que perpassam aí o período da gestação, né, como, por exemplo, sei lá, tem mulheres que desejam ter uma menina, né? Então ela vai passar toda essa ansiedade até descobrir o sexo. E muitas vezes ela descobre que não é uma menina, que vai ser um menino. E aí ela tem que lidar com essa frustração, ela tem que lidar com essa desconstrução do que ela tinha idealizado, né? Então são muitas fases que ela vai passando durante esse processo gestacional. E são coisas, que são sentimentos que têm que ser acolhidos, porque são sentimentos reais que ela sente, que ela vivencia. Por mais que muitas pessoas possam achar que é bobagem e podem falar, ah, mas o que importa é ter saúde, que muita gente fala, né? Mas para aquela gestante, para aquela pessoa, é importante que fosse uma menina, né? Então é importante validar o sentimento, né? E nesse período da gestação, isso já começar. Também outro ponto que é importante, assim, no final da gestação, as mulheres começam a ficar mais ansiosas, né? E agora? Eu vou ter que parir, como que vai ser isso, né? Principalmente quando é a primeira gestação, né? Como que vai ser o parto? Como que é essa famosa dor do parto? Então, é uma outra vivência de um outro período que é ansiógeno para a mulher, né? Então, pensar agora é a chegada do bebê, é eu preparar o ninho, né? Então, tem todas essas etapas. Então, a gestação, isso eu falei de alguns pontos, né? Mas é um momento de grande transformação,
porque em 9 meses a mulher vai ter que se preparar, né? Vai ter que não, né? Mas ela se sente na responsabilidade e na vontade de se preparar para a chegada desse bebê, né? E depois o caminho é longo, né? O maternar é um caminho muito longo que vai se construindo e se constituindo com a vivência, né? Então, considerando tudo isso que eu falei, todas essas questões, né? O pré-natal psicológico, por sua vez, ele se torna, né? Ele se propõe a ser um espaço para ouvir e para falar sobre essas mudanças emocionais e sociais, acolhendo as demandas relacionadas a essa fase, né, da gestação e do posterior, que é a maternagem. É um momento de extrema importância para a mulher, para ela se munir de informações, para lidar com os sentimentos e medos do período gestacional, do parto e do pós-parto, né? É o momento de adquirir conhecimento no processo fisiológico do parto, compreendendo a potencialidade da mulher como protagonista desse momento. Isso é muito importante, né? Então, assim, o pré-natal psicológico, ele vem num sentido e num caminho de humanizar todo esse período gravídico puerperal, né? Então, a mulher entender a fisiologia do parto é importante para ela se munir de informações e se empoderar para esse momento, que é um momento que é dela, né? Que ela é a protagonista, né? Então, ela entender todo esse processo é extremamente importante, né? Então, faz também importante nesse momento do pré-natal psicológico a construção de um plano de parto, que é onde a mulher vai expressar seus desejos, suas vontades para o momento do parto. Então, a mulher pode fazer isso. Muitas mulheres não conhecem, não sabem o que é o plano de parto, né? E isso é um momento super importante e é algo que é um registro super importante para ela levar para o hospital, ou até se ela vai ter um parto domiciliar planejado, ela também faz um plano de parto, porque é o desejo dela de como vai ser aquele momento, tá? Então, sendo então um momento de acolhimento importante, né? Então, o pré-natal, ele é para o bem-estar, né? É para trabalhar o bem-estar no momento que é de tanta vulnerabilidade emocional para a mulher. Então, além de ser um momento para desmistificar também, bastante importante isso, né? A ideia de que a mulher, quando ela engravida, ela tem que ser plena e feliz e que não pode reclamar, pois ela está abençoada pela gestação, né? Muitas pessoas falam isso. Mas não, a mulher pode reclamar, ela pode estar odiando, estar com enjoos, ela pode não suportar aquela dor nas costas, e não é por isso que ela não ama o seu filho, mas ela tem que poder ter esse espaço para ela poder falar das coisas que incomodam também nesse processo que é tão bonito, que é gestar uma vida, mas que também tem o lado B, né? Também tem as coisas ruins. Então, o pré-natal psicológico é um momento para que essa mulher ela tenha uma escuta qualificada e que é complementar, né? Ele não substitui o pré-natal médico, ele é complementar, ele é para andar junto. Porque o pré-natal médico, quando a mulher vai, né, fazer o pré-natal, o médico mede a barriga, eles veem, né, se o bebê tá bem e tudo mais. E o pré-natal psicológico é para ver como está essa mulher emocionalmente, como está esse preparo, né, e prepará-la para isso, né, para essa chegada do bebê e por esse momento que ela tem passando. Então, o pré-natal psicológico vai ser um momento de construção do papel de mãe, um espaço de oferecimento do apoio emocional, uma discussão das demandas que podem surgir no período, né, gravídico puerperal, como também tem muitos mitos, né, que estão ligados à maternidade. Então, é o momento de desmistificar isso, de falar sobre a idealização, né, da maternidade, da idealização do bebê, falar também da possibilidade da perda fetal, né? Isso é importante ser trabalhado no pré-natal psicológico também, das gestações de risco, que essa mulher que tem uma gestação de risco seja acolhida também. Para a má formação fetal, a gente trabalha essas questões também. O medo do parto, da dor do parto, os transtornos psicossomáticos que existem, né? Que
estão junto, né, com esse período. Os transtornos depressivos de ansiedade são trabalhados também nesse momento. As mudanças dos papéis familiares, né, isso é bem importante, que as mudanças realmente elas acontecem. Então, era apenas um casal, e esse casal vai se tornar um pai e uma mãe também. Os avós vão passar, que eram só pais, vão se tornar avós. Então, é uma mudança bem grande social, né, e familiar. Né? Então, é importante que isso seja trabalhado, que seja acolhido, que são novos papéis, né, que as pessoas vão adquirindo, né, que nós, enquanto mulheres, vamos adquirindo, né, na vida, o pai também. Então, são novos papéis, a gente tem que aprender a lidar com eles, a como vai lidar com eles, né, são papéis diferentes e não antes vivenciados, né. Então, também uma coisa muito importante, né, como eu já havia falado, é essa importância da criação de um plano de parto, da mulher saber e entender que ela pode ter um acompanhante durante o parto, que isso por muito tempo foi tirado dela, né? A mulher tinha que parir sozinha, então dela entender e saber que isso é uma lei, que ela pode ter um acompanhante que ela quiser, que pode ser o companheiro, pode ser a mãe, pode ser quem ela escolher, né, para que seja. Então, esse momento do pré-natal psicológico é o momento que a gestante recebe uma psicoeducação sobre as emoções dela, né, que são vivenciadas nesse processo. É um planejamento, né, que minimiza, ela tem um planejamento de como vai ser todo esse processo da gestação, do parto, do pós-parto, e isso minimiza a ansiedade, né, pois dá mais confiança para ela. E aí, pensando no parto, né, a importância de criar um plano de parto. Para quem não sabe, o plano de parto é um documento que a mulher leva para o hospital, né, ou na verdade o acompanhante dela que entrega, né, geralmente no hospital, quando vai dar entrada no hospital, onde a mulher fala os desejos dela naquele momento, no momento do pré-parto, né, do parto e do pós-parto. E aí, nesse documento, vai constar, por exemplo, a posição que ela quer ficar, ela vai colocar como que vai ser o procedimento durante o parto, se ela quer se alimentar, durante o trabalho de parto, desculpa, se ela quer ser alimentada, se ela quer beber água, que ela quer fazer essas coisas. Então, ela pode colocar que, se for fazer algum procedimento, que seja perguntado para ela antes que faça. Ela pode falar quantas vezes, dentro do que é permitido, do que é orientado pela Organização Mundial da Saúde, quantas vezes podem fazer o exame de toque nela. Então, ela pode falar que ela quer dentro dos critérios que são sugeridos pela Organização Mundial da Saúde. Então, ela pode ir colocando detalhes sobre todo o processo dela de trabalho de parto, ali do parto e também do pós-parto. Então, é muito importante esse documento para que a mulher leve, porque a partir do momento que ela entra no hospital, e se ela não tem esse documento, ela vai ter que seguir os padrões e os procedimentos daquela instituição. Mas tem padrões e procedimentos que podem ser mais humanizados, né? Então, quando a gente pensa, né, e fala que o pré-natal é o momento de humanizar o período gravídico puerperal, a gente pensa nessa questão da humanização também do parto, né? Então, se a mulher já estava ali no pré-natal, trabalhando todas essas emoções, né, se preparando, parto também é importante que seja um momento que ela possa humanizar, né, o seu parto, né, que seja de uma forma que seja mais humana, né, que não tenha tanta interferência, que não tenha violência obstétrica, né. E quando a gente fala também do pré-natal psicológico, já no pré-natal psicológico ela vai construindo a rede de apoio, né, porque desde a gestação essa rede de apoio já é importante, e principalmente depois no pós-parto, né. Então, é importante também, no pré-natal psicológico, trabalhar os medos que as mães têm, né? Tem mães que têm medo
de ter filho com algum problema de saúde. Então, também no pré-natal psicológico isso é trabalhado. Trabalhar como vai ser a relação com o companheiro, né? Como vai ser a relação a mulher, o companheiro e o bebê. Quando é mãe solo, como que vai ser, né? Ela ter essa possibilidade de falar sobre isso, de se preparar e se planejar, né? Para o pós-parto, para falar também, né? De todo esse período gestacional, como está sendo para ela ser mãe solo, ela ter um momento de escuta, né? De uma escuta qualificada. Então, nós temos que olhar nessa construção social, né, de cada gestante, né, de acordo com o seu contexto social, quando a gente pensa no pré-natal psicológico, quando a gente pensa na humanização. Então, para cada mulher, para cada mãe, futura mãe, vai ser uma realidade diferente, né, porque é o que é possível para aquela mulher, né, diante e dentro das possibilidades que ela tem. Então, isso vai contra, né, a construção da sociedade, que tem um padrão do que é ser mãe, de como que é ser mãe, né? Então, no pré-natal psicológico, a gente vai na contramão disso, porque a gente vai trabalhar o que é possível e o que é real para aquela mulher, né? Sem a idealização que é colocada, e é uma coisa que vai ser individual para cada um. No pré-natal psicológico também, nós trabalhamos o que é o puerpério, que é algo que muitas mães, né, muitas mulheres que já são mães, vêm e falam, né, quando chegam no consultório, porque ninguém me falou que existia esse tal de puerpério, né? Eu não pude me preparar, porque eu não sabia que ele existia, né? As pessoas deveriam falar. E realmente, é por isso, e até por isso que a gente, né, a Rafa teve a ideia, né, de fazer essa mobilização, que realmente é para mostrar que existe o lado B e acabar com essa romantização, que isso faz com que as mulheres adoeçam sem poder pedir ajuda, porque as pessoas não entendem quando ela fala que está difícil, né, que ela quer chorar, né? Então tem muitos paradigmas e muitos tabus que ficam em torno disso e que a mulher acaba adoecendo porque não consegue expor e pedir ajuda, tá? A importância também do pré-natal psicológico, quando a gente fala de uma gravidez de adolescentes, então, para eles poderem poder falar, né, das aflições, das angústias, ter também uma psicoeducação de como vai lidar com esse momento. Pré-natal, muito importante também com as vítimas de violência que vão ter filhos, né, depois de ter sido violentadas, né, desses violadores. Então, trabalhar com elas isso que é bem difícil, é um momento bem difícil, né? Então, é importante também trabalhar. E é para ser um espaço de acolhimento, sem julgamento, sem moralização, né? É trazer para a mãe o que é real, né? Para ela não ficar naquele papel da mãe idealizada, para suprir, né, um imaginário aí, um desejo da sociedade, né? E aquilo, né, de quando a mãe pede ajuda, não é um demérito da maternidade pedir ajuda, né? Muito pelo contrário, né? Ela está pedindo ajuda porque ela quer ser melhor para ela, primeiramente, para conseguir ser melhor para o seu filho, né? Então, o pré-natal psicológico é tudo isso, né? É muito complexo, né? E é um momento muito importante, né? Para a mulher trabalhar todos esses aspectos. Então, olha a importância que é o pré-natal psicológico. Olha quantas coisas ele abarca, né? E pode trabalhar. E aí, quando a gente fala, né, de uma coisa que eu falei que é muito importante aí no pré-natal psicológico, que é a rede de apoio. A rede de apoio, ela é bem interessante, né? Porque antigamente, era a sociedade, a família toda que cuidava, né? E criava o filho, a criança, né? Então, quando uma mulher tinha um filho, toda a família, né? Como diziam, a tribo toda cuidava daquela criança. E porque todo mundo vivia junto, né? As famílias moravam todas juntas, então os pais moravam aqui, aí eu tendo os filhos casavam, eu morando, construindo as casas nos mesmos quintais, né?
E então todo mundo criava junto aquela criança. Agora, a nossa sociedade atual, as famílias, cada uma vive na sua residência, com a vida corrida, turbulenta que é, cada um vai vivendo a sua vida e não tem mais isso, né? De estar todo mundo junto o tempo todo, de todo mundo conseguir participar da criação, da educação das crianças. Então, por isso que faz-se necessário hoje em dia essa construção da rede de apoio. Porque, como eu falei, né, desde a gestação, na gestação a rede de apoio é muito importante, né? Por exemplo, se uma gestante tem uma gravidez de risco, por exemplo, e tem que ficar, né, deitada, então é importante aí também já começar uma rede de apoio que pode, sei lá, fazer marmitinhas para ela, para ajudar, para auxiliar, que não tem como ela ficar fazendo isso, ela tem que ficar deitada o tempo todo, para conversar, para bater um papo, né, para às vezes levar no médico, né, quando o companheiro não pode, ou quem está acostumado a levar não pode. Também a rede de apoio nesse momento da gestação é legal para pensar quem vai ajudar no chá de bebê, nos chás todos que existem, né? Chá revelação, chá de bebê, para comprar o enxoval. A mulher não consegue, nem precisa dar conta de tudo isso sozinha, né? Então a rede de apoio, desde aí, já vai contribuindo para essa mulher, né? E aí, no pós-parto, né, principalmente para cuidar dos filhos, né, para ajudar, não a cuidar, a ensinar a mulher como ela tem que cuidar do seu filho, mas para, às vezes, fazer uma comida ali, principalmente nos dias que seguem bem próximo ao pós-parto, né, alguém que possa cozinhar para essa mulher, alguém que possa ajudar com os afazeres da casa, isso ajuda bastante. Ou alguém que pode segurar a criança um pouquinho para que ela tome um banho, né, que seja de 10 minutos, que ela possa respirar um pouquinho. A rede de apoio é importantíssima. E conforme as crianças, né, vão crescendo, isso vai se tornando cada vez mais importante, né, porque a demanda vai aumentando, né. Então, por todas essas mudanças que acontecem, né, tanto com a gestante, desde a gestação, é importantíssima essa construção da rede de apoio. Então, ela vai ser construída por quê, né, essa rede de apoio? São pelos melhores amigos, é pela família? Depende, né? Então, no pré-natal psicológico, a gente já vai trabalhando isso. Quem são as pessoas que podem ser a rede de apoio, né? Não necessariamente vão ser aqueles amigos que sempre estavam ali, né, antes da gestação. Às vezes, a rede de apoio podem ser pessoas que a gestante passa a conhecer em grupos de gestantes, né? Agora com o WhatsApp, né, tem muitos grupos que vão se formando, né? Eu mesma tenho uma bebê de 7 meses e eu tenho, acho que, uns 3 grupos de pós-parto de mães, né? No WhatsApp, porque é isso. É um momento que a gente vai criando esses vínculos e vai pedindo ajuda. Então, é importantíssimo, né, para que ela crie essa rede de apoio com que ela vê que é possível, que vai ajudar para determinadas coisas diferentes também, né? Não necessariamente as pessoas vão fazer as mesmas coisas. Geralmente é uma mãe, é uma sogra, que costuma ser, né, rede de apoio mais próxima, e às vezes não. Tem gente que mora longe da família, e vai ser um amigo, vai ser um vizinho. Tem uma colega minha, uma amiga minha, que ela falou que no condomínio dela, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp também de mães que se ajudam. Então, isso é uma rede de apoio. A rede de apoio nada mais é que um espaço que a mulher tem para poder pedir ajuda, para poder pedir orientação para alguém que já passou por aquele momento, porque é tudo novo, né? E como eu trouxe, né, a questão lá no começo da construção histórica da maternidade, é claro que a gente consegue perceber que a maternidade, ser mãe maternar é algo que é aprendido. Então, é algo que precisa ser o tempo todo estudado, entendido, buscado, né? Então, ninguém sabe tudo, né? Não existe isso, né? De que é mãe e sabe tudo que o filho precisa, né? Não existe. O que se sabe, o que se tem
é que precisa de muito estudo e de aprendizado o tempo todo para saber o que é ser mãe, né? Então, eu acho que a rede de apoio é uma das principais coisas que são criadas aí, né, no pré-natal psicológico, depois de trabalhar todas as emoções, é claro, porque a rede de apoio é quem vai dar suporte para essa mulher, né, em todo o processo, né, gravídico puerperal. Então, quando a gente pensa, né, aí na saúde mental da mulher, né, é muito interessante, né, porque depois que a mulher tem o bebê, as pessoas estão loucas para ir conhecer o bebê. E ninguém pergunta, né, da mulher. Ninguém leva um presente para a mulher. Ninguém não, né? Algumas pessoas levam que já têm essa percepção. Mas são poucas as pessoas, né? Todo mundo está interessado em saber do bebê. Ninguém pergunta como aquela mulher tá. Aquela mulher que ficou, às vezes, horas parindo, né? Sofreu, sentiu as dores do parto, tudo. E nasceu o bebê, ninguém quer saber como ela tá, como que foi o parto, como que não foi. Todo mundo quer saber se o bebê tá bem, como que é o bebê, quer foto do bebê, e não perguntam dela, né? Então, isso é uma das questões, né, que levam muito ao adoecimento da mulher. Então, quando a gente fala, né, do pré-natal psicológico, né, aí para a gente fechando, como ele pode ajudar e prevenir a depressão pós-parto, é de todas essas formas que eu falei, do que é feito no pré-natal psicológico. Porque quando a gente faz todos esses procedimentos, esses acolhimentos, esses entendimentos, essa psicoeducação do que é todo esse período gestacional, do que vai ser o parto, do que vai ser o pós-parto, isso é um fator de prevenção, né? Você olhar para essa mulher, você cuidar dessa mulher e você mostrar o que é a maternidade, o que é a gestação, o que é o parto de forma real. Isso é uma forma de prevenir, né, a mulher. É importantíssimo, né? Quando a gente pensa na questão do parto, na violência obstétrica, que existe bastante. Se a mulher sabe a fisiologia do parto, como as coisas acontecem, entende os procedimentos que são necessários no processo, e aqueles que não são, e quando ela também faz o plano de parto, é importantíssimo o plano de parto também para isso, ela pode se precaver de sofrer uma violência obstétrica, né? Pelo menos ela se protege mais de sofrer uma violência obstétrica. E a violência obstétrica, a experiência do parto está totalmente ligada como vai ser o pós-parto. Então é importantíssimo que a mulher tenha uma experiência positiva do parto para que ela tenha um pós-parto e uma constituição ali do vínculo dela com o bebê, mãe e bebê, que seja tudo mais fluido, que o leite consiga descer de maneira mais tranquila, é importantíssimo que ela tenha tido uma experiência positiva, que ela não tenha sido violentada, né? Que ela não tenha sofrido violência no parto, para que ela tenha um pós-parto que previna até a depressão pós-parto. Então, a depressão pós-parto, ela é um episódio depressivo, não psicótico, que se inicia nos primeiros 12 meses ali após o parto, tá? Então, ela apresenta uma incidência no Brasil hoje de 20% dos casos após o parto, mas esse índice, ele aumenta cerca de 30% a 40% se nós consideramos as mulheres com perfil socioeconômico mais baixo, que são atendidas pelo SUS, tá? Então, a depressão pós-parto, ela pode ser prevenida, né? Então, ela causa uma mudança hormonal, né? Sim, mas também tem questões sociais, culturais e de gêneros, de educação e de romantização da maternidade, que pode trazer essa depressão pós-parto, né? Ela também, a gente pode pensar a depressão pós-parto como uma idealização, né? Quando a mulher idealiza aquela maternidade, ela não passou por esse período, né? De pré-natal psicológico, de entender como que é a maternidade real,
ela pode vir a ter depressão por conta disso também, né? De ver que aquilo não era nada do que ela tinha pensado, do que ela tinha imaginado, do que ela queria até. Então, eu trouxe um dado para vocês, né? Eu estou entrevistando algumas puérperas, já entrevistei 50 puérperas, e eu encontrei dados, né, que chamaram bastante atenção, que assim, que apresentam que a maioria dessas puérperas, né, apresentam sofrimento emocional e que elas não passaram por pré-natal psicológico, né? Então, isso vem para fomentar tudo isso que eu trouxe para vocês, né? Da importância do pré-natal psicológico como prevenção. É uma pesquisa, uma entrevista que eu estou começando ainda, né? Mas já tem um número significativo que a gente já pode conseguir visualizar que realmente, né? Se preparar e olhar para isso pode ser que previna. E o não olhar é um grande indicativo de que pode haver problemas, né, emocionais e de sofrimento emocional. Então, assim, o maior risco, né, da depressão pós-parto é muito importante que as pessoas saibam, né? Quando a mulher tem uma depressão pós-parto, o maior risco não é ela fazer mal para o bebê, e sim para ela. Porque muita gente também pensa que se a mulher está com depressão pós-parto, ela não ama o bebê está correndo risco de vida, né? A mulher vai fazer alguma coisa contra ele. Não. Geralmente isso acontece na psicose puerperal, isso pode acontecer, mas são casos raríssimos, que são esses que aparecem na TV, né, que a mídia coloca, que a mulher, né, sei lá, infelizmente jogou a criança no lago, a criança aparece infelizmente morta. Então, assim, isso são coisas que são muito raras de acontecer e não tem a ver com a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, na verdade, a mulher corre risco de fazer alguma coisa contra ela, às vezes cometer o suicídio, e não contra o bebê. E também uma outra coisa, né, que está muito ligada, as pessoas acham que quem tem depressão pós-parto eram mulheres que não queriam engravidar. E não, isso não tem correlação, né? Às vezes, muitas vezes, mulheres que queriam engravidar têm depressão pós-parto, né? E tudo bem, a gente vai olhar e vai cuidar disso. O que tem que acabar são esses julgamentos, né? Muitas vezes morais até, né? Então, existem até estudos, né, que sugerem que a prevalência de sintomas depressivos no pós-parto no Brasil, ele encontra-se acima da média mundial e próximo àquela encontrada em países similares do ponto de vista socioeconômico. Então, quando a gente pensa, né, na depressão pós-parto, a gente pode falar de alguns grupos de riscos, né, que tem três categorias, segundo Schmidt. A primeira, ela está relacionada, né, à qualidade dos relacionamentos, isso pode ser um fator de risco para a depressão pós-parto, né, então os relacionamentos interpessoais dessa mãe, particularmente os relacionamentos com o seu parceiro, e a segunda, né, o segundo grupo de risco refere-se à gravidez e ao parto, se há ocorrência de eventos na vida estressante, se há violência obstétrica, e a terceira está relacionada às adversidades socioeconômicas. Então, né, separando em três grupos, esses são os principais fatores de risco para uma depressão pós-parto, né? Então, nós podemos incluir, né, que esses fatores de riscos e que predispõem, né, a depressão pós-parto também estão ligadas a uma gestação primária, né, ser mãe solteira, solo, né, que é o jeito correto, conflitos e falta de apoio conjugal, evento da vida estressante, como uma perda de emprego, de repente, uma morte de um familiar, falta de apoio familiar e social, o histórico pessoal ou familiar de doença psiquiátrica, por exemplo, mas principalmente, né, essa existência de episódios depressivos anteriores ou durante a gravidez. Isso é um fator de risco que é bem importante. Então, as complicações obstétricas também, como eu falei, ou durante a gravidez, né, e também as imediatamente que ocorrem após o parto.
Então, gente, o que eu queria trazer para vocês é contextualizar, né, o pré-natal psicológico e a importância dele e como ele é super importante para prevenir a depressão pós-parto, porque como esses fatores de riscos que eu trouxe para vocês, eles são fatores que a maior parte deles, né, são trabalhados no pré-natal psicológico, com o excesso desse de já ter, né, uma predisposição, porque tem um histórico de depressão já durante a família, que tem durante a vida, né? Ou também em casos na família, mas mesmo assim o pré-natal psicológico pode e vai com certeza ajudar nesse processo, mesmo para as pessoas que já têm depressão, né? Já antes da gestação, né? Não só que veio durante a gestação. Então, ele pode contribuir de todas essas formas. Então, é muito importante que seja feito pré-natal psicológico, assim como o pré-natal médico, né? E isso ajuda muito na saúde mental materna e previne a depressão pós-parto. Então, acho que isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer um pouquinho dessa constituição aí, né, histórica e da definição, né, do pré-natal psicológico, para que muitas pessoas saibam que isso existe e para que menos mulheres adoeçam. Então, acho que é esse o grande motivo dessa semana e quando a gente trabalha, né, com a psicologia perinatal e parental. Então é isso. Quero agradecer e passo aí a palavra para a Rafa. Certo! Muito obrigada, Ariana, pela sua palestra. Tema tão importante, né? Para que a gente possa prevenir o adoecimento no pós-parto. Então, de extrema importância que a rede de apoio fique atento ao menor mudança de comportamento, né, da mulher nesse período da gestação, para já fazer um encaminhamento aí, né, para um profissional da saúde mental, de preferência um psicólogo perinatal, para poder fazer essa avaliação por meio do pré-natal psicológico, evitando, então, depressão ou outros adoecimentos aí no pós-parto. Muito obrigada, Ariana. Show de bola. Agora eu vou abrir, então, para as perguntas e comentários. Eu vou ler aqui alguns para você, já que já foram fazendo. E quem quiser fazer comentário ou perguntas, esse é o momento também, ok? Então, aqui, novamente, nós temos homens aqui, viu, Ariana? Presentes hoje. Temos o psicólogo Felipe, Júlio César. Muito bom, estou ficando muito feliz que nessa semana de mobilização da saúde mental materna, né, a gente tem tido bastante participação de homens aqui. Isso está me deixando bem feliz. Então vamos lá, olha só. O Felipe, ele é psicólogo. Tá tendo delay. A gente, acho que, eu não sei se está chegando atrasado a sua fala para mim ou a minha para você. Acho que a minha é para você. Deixa eu ver aqui, ó. Ops. Muito bom, importante desmistificar essas questões. Monique, importante trabalhar com adolescentes, porque para as adultas é difícil imagina para elas que estão em uma etapa complicada, né? O Felipe aqui. É verdade, um desafio imenso, ainda mais considerando o que a Ariana comentou sobre a adolescência, a gestação e o climatério serem as fases mais difíceis para as mulheres, imagina para as duas juntas, né? A Rita, que bom que hoje as mulheres podem ter acesso a tudo isso. A Nelci, prevenção sempre é o melhor caminho. A Monique, né? Sim, são muitas informações valiosas. O Felipe aqui novamente, muito importante esses dados que você comentou sobre as entrevistas e o sofrimento emocional relatado pelas mulheres. Chama muito a atenção. Mais um homem aqui, João Gabriel, o João, inclusive, que escreveu um livro junto comigo, né? Eu escrevi junto com ele, ele é o autor. Olha que legal, os homens marcando presença
criança aqui, show de bola, né? Muito feliz com isso. Não tem nenhuma pergunta, Ariana, tem só esses comentários, né, que o pessoal reafirmou. Você quer falar alguma coisa sobre adolescentes? Porque 3 pessoas fizeram um comentário da importância, você quer falar alguma coisa sobre isso? É bem importante, né? E é bem diferente, né? Quando a gente trabalha com adolescentes, né? E a gestação. Porque é um momento totalmente diferente, né? Elas passam por outras coisas, né? Quando até nas outras palestras, né, que já foram dadas, estavam falando, a maternidade e a volta ao trabalho, né? Com as adolescentes, muitas vezes não é assim, né? É um enfrentamento, né? Primeiramente na escola, né? De estarem gestantes, muitas sofrem, né? Muitos preconceitos por conta disso. Né, já ali dos amigos, não é nem só dos adultos, é dos amigos da escola. Então, eu já atendi gestantes, né, adolescentes que elas relatavam o quanto elas eram excluídas, né, primeiro pelos amigos, depois pelos pais daqueles amigos, né, porque não queriam que andasse com ela, né, porque daí tem aquelas coisas super pejorativas que falam, né, que ela não presta, que olha o que ela fez, né, que ela acabou com a vida dela, né, então tem todos esses comentários, né, que eles são muito importantes de serem acolhidos e de serem ouvidos, né, nesse período gestacional. E pensar como adolescente, né, que também um planejamento de como vai ser a vida dela depois disso, é super importante que alguém fale isso, porque a sociedade está aí muito de novo, né, para vem com o preconceito, com as ideias morais, moralistas, com os julgamentos e não acolhem. Então, um passo legal e uma coisa importante para trabalhar ali com os adolescentes é pensar no planejamento da vida futura, da rede de apoio também, né, como as gestantes adultas, né, mas tem um outro formato, né, e pensar, né, na adolescência já é um momento de tantas mudanças, né, cerebrais até, né, quando o cérebro está terminando, né, de se constituir, e então é muito importante de se desenvolver, e tem tudo, né, a puberdade, os hormônios que já vêm com essa fase, é um momento de identificação, né, de pensar como que eu quero me colocar no mundo, então é um momento que já vem com um conflito muito grande, né, na adolescência, imagine junto com a gestação e com os hormônios dela. Então é um momento importantíssimo de acolhimento e de trabalhar, né? Todo pensar no futuro, pensar em estratégias de acordo com aquela realidade, aquilo que eu falei. Para cada mulher, né? Para cada gestante já um trabalho individualizado, porque é a realidade dela. E quando a gente quando fala em adolescência, é mais individualizado ainda, né? Porque é um ser que ainda está em constituição. Perfeito, show, Ariana. Tem uma pergunta aqui do João Gabriel. Vocês percebem uma busca pela parte da área psiquiatra para uma especialização para um pré-natal psicológico? Você sabe de algum psiquiatra que tem buscado, Ariana, fazer esse trabalho? Eu também desconheço. João, na realidade, assim, como a gente fala de pré-natal psicológico, né? É uma categoria do psicólogo, né? E aí não seria de outros profissionais. Mas os psiquiatras, eles não estão falando, até onde eu sei, eu desconheço um psiquiatra aí que tenha realizado pré-natal psicológico ou até um pré-natal, né, para verificar transtornos em gestantes e tal. Então, eu acredito que isso tá bem longe, né? Tá longe do psicólogo, né? Porque quem faz realmente é o psicólogo. Então, assim, são poucos os psicólogos que têm conhecimento sobre isso, e aqueles que têm conhecimento sobre isso, nem todos realizam também, é uma pequena parte que, de fato, realizam o pré-natal psicológico na sua clínica ou em algum lugar em que ele atua, tá?
mas psiquiatra mesmo não tem essa especialização, não tem se debruçado, né? Não temos um psiquiatra perinatal, né? Digamos assim. Eu desconheço psiquiatras perinatal, né? Que trabalha e se especializa justamente nessa área, tá bom? É claro que deve ter psiquiatras especialistas nessa área, com certeza, mas eles ainda não se denominam assim, como psiquiatra para essa área e tal. Mas pode ser voltado para pesquisa ou até para atendimento, né? Mais especializado, sim, até existe. Mas eu, pelo menos, desconheço, tá? Pode até ser que exista em algum lugar aí, mas eu desconheço também, como a Ariane. O que eu vejo é que alguns psiquiatras que já acompanham a mulher, quando elas estão gestantes, eles continuam acompanhando, até com a questão da medicação e tudo. Mas não que tenha uma especialidade nisso, né? Eu também nunca ouvi falar. Certo. Sem mais perguntas aqui, Ariana, você já fez, né, o comentário dos comentários, então acredito que podemos encerrar a live de hoje. Aí eu peço para que você deixe seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, Instagram, as suas redes, se você puder passar para a gente. Tá. Então, o meu Instagram é psicóloga Ariana SV Lima, tá? O meu e-mail também é psicólogaarianasvlima@gmail.com. Tá? E aí pode entrar em contato e também lá no meu Instagram eu sempre posto coisas sobre, né, a perinatalidade, sobre coisas que são importantes para as mães, né, para esse cuidado com as mães e também não só com as mães, né, mas também com a família, com os familiares que estão junto com ela. Então sempre coloco novidades e tudo mais. Perfeito. O pessoal que está mandando parabéns, o Felipe, o João, estão tudo mandando parabéns aí para você. Né, uma ótima palestra, Obrigada. uma excelente explicação, assim, todos nós aqui, então, agradecemos a sua disponibilidade, a sua generosidade em falar conosco de um assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigada a você, Rafa, por permitir que eu esteja aqui falando na mobilização e muito obrigada por estar com você aí. Show. Muito obrigada a todos também por assistirem. Muito obrigada a todos que participaram, que assistiram.